pessoal, meu nome é Ana Dalva, sou nutricionista da PI faz 5 anos. Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o intestino, né? É um grande problema hoje que a gente vê dentro da prática clínica de consultório. Grande maioria dos meus pacientes apresentam função intestinal dificultada. E o intestino, a gente começa a falar muito isso na consulta, que ele é considerado o segundo cérebro do corpo do ser humano. Por quê? Porque ele tem uma função muito importante, que é a função absortiva. Ele é responsável por absorver os nutrientes de tudo que a gente se alimenta, né? Então, quando eu indago meu paciente qual que é a função do intestino, a maioria das vezes o paciente me responde que é a função de excreção. E logo depois disso ele vem falando da função dificultada dele, do intestino preso. E eu logo venho trazer uma nova informação para ele, né? Que o intestino, antes de fazer a excreção, ele tem como principal função a função de absorção dos nutrientes. Então a gente fala que para a gente conseguir um bom funcionamento intestinal, a gente tem 3 pilares a ser seguidos. O primeiro deles é a prática de atividade física regular, né? Então é como se fosse fazer um bolo. A gente coloca os ingredientes dentro da batedeira e se a gente não liga a batedeira na tomada, a gente não forma o bolo. Então o intestino também é assim. Se a gente não tem aquela movimentação que a gente chama de peristaltismo intestinal, fica dificultoso essa formação do bolo fecal. O segundo pilar relacionado à função intestinal é a ingestão de água, que é a hidratação. É um cálculo muito simples de fazer, que isso eu ensino o paciente no consultório, que é pegar o peso dele e multiplicar por 35 ml. E aí, por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, a gente pega esse peso dela de 50 quilos, multiplica por 35 ml e logo a gente acha o valor total do dia. E aí a gente encontra muito uma grande dificuldade de ingestão de água, né? A gente pode dividir isso daí. Outra dica boa é a gente adotar garrafinhas, né? Eu fico muito presa, muito sentada o dia todo atendendo meus pacientes e eu adotei a prática da garrafinha e ela me ajuda muito. Toda vez que eu estou visualizando a garrafinha, isso vem no intuito da gente de pegar a garrafinha e tomar. Então aumenta a hidratação durante o dia. E o terceiro pilar, gente, que eu não poderia deixar de falar, que é a alimentação saudável, né? Se a gente não tem substrato para formar o bolo fecal, isso fica dificultando o processo do intestino. Então, um grupo muito importante para colocar o intestino funcionante é o grupo de fibras, que ele está muito presente na questão das frutas, na questão das fibras isoladas, que a gente tem como exemplo o amaranto, a chia, a linhaça, a própria granola, né? E as verduras, hortaliças e legumes. Então é muito importante a gente inserir esse grupo diariamente. Falando de intestino, a gente tem uma outra expressão muito utilizada hoje que chama disbiose, que a gente fala que é o desequilíbrio da flora intestinal. Isso vem justamente pela dificuldade desses 3 pilares apresentados. O que acontece com a disbiose? Esse desequilíbrio, gente, ele pode vir a colonizar bactérias que a gente chama de patogênicas. O que são bactérias patogênicas? São bactérias que causam algum dano para o intestino e acaba atrapalhando o processo de absorção. Aí eu tenho pacientes que às vezes se alimentam bem, a gente fala, Ana Dalva, eu tenho uma boa alimentação e eu não entendo porque os meus exames de sangue sempre dão vitaminas baixas. Aí quando eu vou fazer todo esse processo de análise de anamnese alimentar com o paciente, a gente chega à conclusão que ele não tem um intestino funcionante, né? Então isso, voltando a reforçar aqui, né, que uma das grandes, a maior, né, a principal função do intestino é a função de absorção. Então não adianta muito a pessoa às vezes se alimentar bem, mas não ter um intestino absortivo. Então o que acontece? Os exames de sangue podem apresentar carências nutricionais. Então a gente precisa ficar atento, marcar uma consulta nutricional para sempre estar avaliando isso daí, né? Apresentou o intestino mais preso, a gente tem várias estratégias alimentares. Um exemplo dela, gente, é o uso hoje de probióticos. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre os probióticos, né? São cepas de bactérias que a gente pode estar usando no dia a dia. Lógico que quem vai escolher isso é um profissional habilitado, né? E as bactérias, elas fazem uma forma de reforma mesmo do intestino. É como se fosse uma vassoura. A vassoura, ela tem os pelinhos dela, né? Com o decorrer do uso, ela vai perdendo ali a sua função. Aí eu falo sempre isso com o meu paciente. É como se a gente tem que pensar que o intestino é como se fosse uma vassoura, ele é cheio de microvilosidades.
E essas microvilosidades, elas são responsáveis pela absorção de nutrientes. E com a idade, a gente vai diminuindo o poder, né, dessa absorção, porque as microvilosidades vão diminuindo. Então o que a gente pode fazer? A gente não pode jogar o intestino fora, porque a vassoura a gente fala assim, né, Dalva, eu vou comprar uma nova vassoura e tá tudo certo dentro da minha casa. Mas o intestino não. O intestino a gente precisa dar uma atenção especial e fazer uma reforma dele. A gente pode fazer essa reforma através dos probióticos disponíveis hoje. Então, marque uma consulta com o seu nutricionista. É sempre bom ficar de olho nessa função intestinal aí. Ela é muito importante, por isso que ela é considerada hoje o segundo cérebro do corpo do ser humano, porque ela faz toda a absorção de nutrientes da gente, tá bom? Um grande abraço a todos.